isso a gente já sabe. Mas você já parou para pensar como é que isso acontece na prática? Hoje eu estou aqui no estúdio com dois músicos do bem, o Walter e a Shelley. Eles são da orquestra Sons e Cordas. E hoje nós vamos falar sobre como acontecem esses projetos maravilhosos e incríveis que eles fazem para toda a sociedade, para toda a comunidade divinopolitana e da região. Meninos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um prazer tê-los de verdade. Sensacional o trabalho que vocês desenvolvem, é de dar orgulho na gente. E eu quero muito que vocês contem pra gente, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai aprender muito e com o exemplo de vocês. Obrigada. Obrigada, de verdade. Olha só, a entidade que vocês representam, né, que é a associação, ela é a Associação Cultural Cordas e Sons, não é isso? Exatamente. É uma ONG? Isso, é uma ONG. Uhum. Ela é voltada, ela é um terceiro setor, né? Então a gente faz projetos, desenvolve projetos para ajudar a comunidade. Uhum. Então a gente lá na ONG, a gente fala muito que a gente tem projetos socioculturais. A gente ajuda a sociedade também dessa forma cultural. A gente trabalha nesse meio cultural. Perfeito. Vocês são músicos, né? Me conta, por favor, a sua especialidade como musicista, perdão. Isso. Nós somos músicos, somos formados, inclusive aqui em Divinópolis tem a escola pela Escola de Música, né? E também tivemos outros cursos de formação, fizemos outros cursos, então a gente dá aulas de violino, de violoncelo, a gente faz esse trabalho com orquestras, né? Perfeito. Conta pra gente como é que tudo começou, Walter, como é que começou essa associação? Como se deu a associação? Bom, na verdade, a associação é um sonho antigo, né? Porque a gente percebe que Divinópolis tem uma lacuna na cultura muito forte, apesar de ter muitos artistas. Muito, é um celeiro artístico, é uma cidade extremamente artística. E quando eu comecei a estudar violino, lá em 1900 bolinha, né? Não vou contar a idade. Eu senti que a gente gostava muito de assistir a concertos, corais, e a gente não tinha tantas atrações desse segmento erudito aqui na cidade. Daí nós começamos a frequentar outros grupos fora daqui, em Belo Horizonte, por exemplo, São Paulo, Rio. Sim. E aí nós começamos a envolver com artistas de renome internacional. E aí a gente começou a perceber que eles começaram o movimento na cidade deles. E aí a gente trouxe essas ideias, formamos a Cordas e Sons aqui. Hoje ela já tem mais de 10 anos. E a gente começou a desenvolver projetos para trazer orquestras, para trazer recitais, pianistas, violinistas. Perfeito. A gente, posso dizer que a gente fez aquilo que a gente gostaria que tivesse sido feito. Então a gente, movimentando, né, para aquilo que a gente gostava. Porque é maravilhoso, porque a gente precisa mesmo dessa arte, do contato com a arte, né? Porque eu disse ali que ela transforma e ela transforma mesmo. Ela não só transforma, como alimenta, né, gente? Ela faz com que a gente fique mais inspirado, mais tranquilo. Enfim, só benefícios, né? Não tem nem discussão sobre isso. Que bom que vocês tiveram essa ideia e colocaram a mão na massa, né? Colocaram a mão na massa, a ação mesmo, para trazer esses projetos incríveis para cá. Vamos falar um pouco sobre esses projetos? Claro. Exatamente. São vários, né, São vários. A gente, igual o Walter bem colocou, a gente já fez vários projetos, participou de vários projetos na cidade. Esse nos encantou desde o princípio mesmo. A gente gostaria de trabalhar dentro das escolas. Então, esse, no caso, o projeto que é o Concerto nas Escolas. Esse projeto, ele surgiu em 2015, né? A gente desenvolveu ele em 2015, mas apenas em 2016 que a gente conseguiu executar na cidade mesmo. Foi a primeira vez que a gente fez o projeto. E quando o Walter pensou nessa ideia, era justamente isso, atingir um público que às vezes não pode ir até o teatro, não tem acesso a essa cultura. A orquestra, a gente acha que esse movimento da música erudita, inclusive, é um movimento que a orquestra ela fica naquela posição, naquele lugar, naquele local. Ela não consegue se deslocar, chegar até as pessoas. E a gente entende muito bem isso. Inclusive aqui em Divinópolis, a gente vê a carência de orquestras, a gente só vê grandes orquestras vindo quando tem algum apoio cultural, né, ou algum movimento para aquilo, né, às vezes numa comemoração mais especial. É raro a gente ver esse tipo de evento na cidade. Precisamos de mais. Exatamente. Então, a nossa proposta era exatamente trazer isso. Como que nós vamos impactar essas crianças, como nós fomos impactados também. Eu e o Walter, a gente veio da música
E a gente viu um movimento que a gente gostou muito, se identificou e falou, eu quero participar. E quero trazer isso para a minha realidade, né? Para a minha sociedade. Exatamente. Então foi pensando nisso que a gente pensou no conceito. Então, e se a gente levasse a orquestra, uma pequena parte da orquestra, para as escolas, até as crianças? Elas não teriam que se deslocar, elas estão nas escolas, e a gente vai até lá, né? Num campo que elas conhecem, num local que é agradável. Então surgiu essa ideia em 2016, a gente fez o projeto, executou e foi um sucesso muito grande. Nesse momento, a gente atingiu 36 escolas da cidade. Foram 36 escolas. Porque o primeiro violino é você, né, Walter? Isso. Segundo violino, tem o violoncelo. Tem violoncelo. Que é o colega... É o Vanderlei. E também, gente, o que eu achei a cereja do bolo foi a tradução em Libras. Em Libras. Maravilhoso, Exatamente. porque aquilo é inclusão, é para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa não pode ouvir, mas ela capta a emoção e a sinfonia da mesma forma. Com tudo que você é dito, na verdade assim, não a sinfonia, né, perdão, mas tudo que é dito, porque vocês fazem isso de uma forma muito lúdica e trazendo uma abordagem muito didática. Isso eu achei muito legal. Porque, gente, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação deles lá na ONG Céu Azul, alguns dias atrás, que vocês estão em meio ao furacão, né? No meio das apresentações do concerto, né? Exatamente. Acredito até que no dia que for entrar no ar, vocês já vão ter terminado essa temporada. Sim. Mas eu sei que vocês estão assim, super agitados e tudo. Então eu senti isso aí neles, eu acreditei muito no projeto porque eu vi essa genuinidade, essa verdade que vocês trazem dessa forma tão didática, lúdica inclusive, né, assim, aquela sua fala que você traz para as crianças e aborda mães também. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, assim, não só levar a música, né, esse contato para esses lugares difíceis, mais distantes, mas essa abordagem tão bacana que vocês fazem. O formato do concerto ele é pensado justamente no público, né? A gente pensou num concerto didático. O termo é exatamente esse. A ideia do concerto didático é um pouco diferente de um concerto tradicional, onde o maestro somente executa, a orquestra executa, o maestro entra, né, todo com a sua pose, né, tem todo um ritual, né, que é muito bonito. Lindíssimo. Né? E dentro do concerto didático a gente quer um pouquinho isso, fazendo com que o maestro ele interaja mais com o público, né, que no caso são as crianças e o público presente, aonde ele explica um pouco sobre a música. Então ele conta um pouquinho sobre a história do compositor, ele conta o contexto histórico que viveu, né, quais eram os desafios da humanidade naquele momento, por que aquele compositor ele criou aquela música, quais foram as inspirações dele. E dessa forma eu acredito que muita gente vai pela música, alguns vão pela história, e a gente consegue atingir mais pessoas, porque o conceito didático ele tem justamente essa ideia. Popularizar a música erudita que é considerada música das elites. E é uma música extremamente prazerosa, extremamente popular, né? Porque ela fala de temas do cotidiano. A gente pega, por exemplo, Vivaldi, ele fala da natureza, ele fala da beleza, né? Dos pássaros, das árvores, do clima. Então são coisas que as crianças se identificam muito. Né? E a ideia do conceito didático... uma aproximação também, né? Isso. Não fica aquela coisa assim tão elitista, aquilo não é pra mim. Música clássica é difícil de ser compreendido. Não, né? Se aproxima, você traz essa realidade aqui pra pertinho. Exatamente. A ideia é estreitar essa distância, né? Que não existe distância, mas existe a princípio, né? Um preconceito. Preconceito. Mas e tem funcionado muito bem, né? Esse modelo de concerto, ele é justamente para formação de público. A Sharon disse que desde 2016 que vocês estão trazendo esse projeto, todos os anos? Nós fizemos vários anos e aí teve uma lacunazinha aí da pandemia e esse ano a gente retomou com a Lei Paulo Gustavo. Isso, eu queria falar desses incentivos também, assim, o quanto eles são importantes, né? Tanto governamental, quanto também privativo, de empresas, né? Assim, isso é tão importante, porque eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma consciência maior, até dos empresários mesmo, nós vamos ter mais contato com essa arte, seja ela qual for, né? Ela vai se tornar um pouco mais comum nas nossas vidas, no dia a dia. Isso. Bom, nós tivemos a pandemia que foi ruim para todo mundo e os artistas foram os últimos a voltarem a trabalhar. E engraçado porque eu até falo nas escolas que a arte é uma atividade tão essencial. Imagine todos nós aqui sem um programa de TV, sem desenho animado, as crianças, sem música, sem teatro. Nós ficamos nesse período todo. Então muita gente adoeceu, né? Inclusive por conta disso.
Mas aí a atividade dos artistas foram as últimas a serem autorizadas a voltar. E aí o Paulo Gustavo faleceu de Covid, né? Infelizmente. E ele representa um artista que foi muito popular, né? E na pessoa dele criaram uma lei que veio fomentar, reaquecer a cultura que ficou paralisada por um tempo. Né? Porque demorou a voltar com os artistas. Verdade. E aí muita coisa se perdeu ali, muitos projetos pararam, muitos artistas deixaram de trabalhar com a arte, foram fazer outra coisa, porque tem que trabalhar, né, de outro jeito. Precisava-se de algo, né? Precisava de trazer o pão para casa. E então é muito importante, as leis de incentivo elas fazem um papel essencial na cultura, porque elas conseguem popularizar certos tipos de artes que só seriam possíveis nos grandes centros. Certo. Né? Quando você pega interior, assim, projetos como o nosso não teria como chegar até essas crianças da periferia. Né? Porque envolve toda uma estrutura, né? Envolve estudo, envolve logística, envolve muita coisa. Esse ano, especificamente, quantas escolas você já me disse? São 20 escolas? São 26 escolas, né? São 26 escolas que nós vamos percorrer durante o projeto. Todas elas municipais? A gente teve 2 escolas estaduais, né? E algumas ONGs que a gente também fez, algumas entidades, igual a gente foi na DEFON, foi na ONG Céu Azul, então a gente também no Instituto Helena de Poff, a gente passou também em algumas entidades que a gente gostaria de levar essa música para essas pessoas também. Perfeito. Eu vou pedir a edição para colocar um pouquinho as imagens das apresentações de vocês em algumas dessas escolas ou algumas dessas instituições, só para vocês terem um gostinho do que eles levam, do que acontece ali de verdade, assim, para esse público tão especial. Eu quero que vocês comentem, por favor, sobre esse poder da música, né? Quando a gente fala de levar a música para as escolas, e ela realmente influencia na questão da vibração, da energia, isso é comprovado por vários estudos e tudo. E é interessante, eu escutei você dizendo aquele dia, Walter, sobre a música boa e a música ruim, né? E quais as consequências que ela traz ali para uma criança em formação, para um adolescente, para um adulto também. Quero que vocês falem um pouco. Bom, é um tema bem polêmico, né? Sim, porque a gente está falando de gosto. Mas existem vários estudos que falam sobre a vibração, o poder do som, o poder dos elogios nas crianças, principalmente que elas estão formando a sua personalidade, né? Então, a gente pensa o seguinte, que para essas crianças o ideal é que a gente coloque sempre as coisas, o melhor que a humanidade produziu. Então, Mozart, Vivaldi, Beethoven, a música clássica, né, de modo geral. E eu vejo que as crianças hoje elas têm muito contato com músicas de cunho mais adulto, né, que tratam muito a parte da sexualidade, algumas fazem até apologia às drogas, ao crime. E as redes sociais hoje estão muito escancaradas para essas crianças. Então a gente pensa o seguinte, precisa ter um cuidado, fazer um filtro, porque da mesma forma, eu até dou um exemplo para os meninos, se a gente comer uma maionese com salmonela, a gente passa mal, pode até morrer. Verdade. Da mesma forma, a música é um alimento. Então, quando você está ingerindo uma melodia, né, pelos ouvidos, né, aquilo vai fazer parte de você, de alguma forma. Então, porque a música, ela tem uma mensagem que é entregue. E a gente internaliza mesmo. Sim. A gente vibra junto. Né? A frequência daquela música faz com que a gente se eleve ou que a gente desça. Então, muita gente... existem relatos de pessoas que suicidam, dependendo do tipo de música que está ouvindo, já está em depressão e vai descendo, né? A vibração vai caindo. Então, a gente fala muito isso, que é importante que a gente selecione aquilo que a gente vai colocar para os nossos filhos, porque isso ajuda ou atrapalha. Né? Então, a gente quer sempre que seja melhor, né? Aproveitar, né? E é interessante você falar isso, porque nós estávamos comentando aqui, gente, nas coxias, porque vocês são um casal, né? Tem filho também, tem um filho, não é isso? A gente tem um filho de 10 anos e a gente chama Victor, Victor Caetano. E aí, o Victor, quando a gente estava nesse processo ainda em gestação, a gente se preocupou muito com essa música, porque a gente até fala na palestra, né, no conceito nas escolas, que o primeiro contato que a gente tem com o mundo é através dos nossos ouvidos.
Então, o que a gente ouve desde a gestação é muito importante. As pessoas às vezes não valorizam isso, não entendem. Então, é interessante vocês falarem isso. Sim. A gente, antes mesmo de vir ao mundo, a gente já ouvia o som da nossa mãe, do coração batendo, de às vezes um cachorrinho que tem em casa, da voz do pai. É verdade. E isso é muito importante, né? Então, a gente quis trazer isso pro Victor para que ele tivesse esse diferencial, assim, de entender as músicas, de entender aquilo ali, por que é daquele jeito, por que a música clássica tem aquele sentido, por que faz bem, o que faz bem, o que não, qual o estilo musical que ele vai querer. E isso, indiferente do estilo que ele vai depois gostar mais, né? Tem gente que gosta de MPB, tem gente que gosta de blues, outros estilos americanos. São tantos, né, gente? São tantos, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas aí, ele já entendendo isso, tendo um olhar mais crítico para isso, né? E não colocar qualquer música. Isso. Então, ele toca piano, ele tem o trabalho dele, a gente trabalha com ele. Ele é filho de artistas, né, gente? Mas porque ele gosta, e porque ele foi incentivado desde muito novinho. Isso também é muito legal, de a gente falar, esse incentivo para as crianças, né? Exatamente. Porque às vezes a criança ganha um violãozinho de brinquedo. Porque eu até tenho um sobrinho que é músico e começou assim, com um violãozinho de brinquedo, e ele é apaixonado por aquele violãozinho, a gente incentivou, daí passou para um violão, e assim foi, e depois ele é até autodidata, depois ele começou a tocar várias cordas, depois ele foi estudar e tudo mais, mas é um incentivo, né? Sabe, a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito, que é Shinichi Suzuki, que ele tem um método de música para violino e para diversos outros instrumentos que é muito interessante, porque ele fala que a música, ela tem a ver com tem gente que fala assim, a música tem a ver com o talento. Se você não tem talento, não tem o dom, o famoso dom para aquilo, você não pode. E ele desmistifica isso através desse trabalho dele. Ele tem livros maravilhosos, inclusive, que fala que a música não tem a ver com o seu talento, tem a ver com o seu esforço, com a sua boa vontade, com o seu querer fazer aquilo. Sua então, dedicação, todos nós... Todo esse trabalho repetido, exatamente. A arte, ela está para o ser humano. O ser humano precisa da arte, dessa manifestação artística. Seja de qualquer forma, não só na música. Maravilhosa a sua fala, é verdade. Não só na música, no teatro, né, na dança, na pintura. Isso é do nosso ser. Agora, por isso que a gente se sente tão bem também quando entra em contato, né? Exatamente. Porque que é tão gostoso quando a gente chega aqui, a gente vê flores, a gente vê esse espaço tão agradável que você tem. É gostoso de se ver, e é arte, é pura arte, né? Verdade. Tudo tem um contexto artístico, a pessoa que pensou, a pessoa que fez cada detalhe do espaço. Então, isso tudo diz muito da arte, isso é próprio do ser humano. Muito lindo, é o olhar do artista, né, gente? O artista enxerga a arte em tudo também, né? Exatamente. Então, o Shinichi, ele fala muito disso. As pessoas dizem, meu filho não tem talento. Não, ele só às vezes não está sendo incentivado o quanto ele precisa, né, estimulado para fazer aquilo ali. E a música influencia muito no ambiente, né, gente? Na questão da ambiência. Então, eu achei muito interessante essa fala de vocês, tanto naquele dia quanto hoje. Acho que a gente precisa de levar esse recado mesmo, porque sim, são vários tipos de música, são vários estilos musicais, todos têm seu lado bom, e assim, e tem uns que são melhores ainda, né? Trazem mais benefícios. Então vamos deixar esse recado aí, porque ele é muito válido também. Vamos voltar a falar dos projetos, porque não é só esse projeto do concerto nas escolas, né? Esse é maravilhoso, ganhou meu coração na hora que eu vi, falei, gente, é isso. Porque é isso mesmo, a gente tem que levar não só a arte, mas assim, as oportunidades para essa geração que está vindo agora, né? Pra gente tentar ver se as coisas melhoram, né, gente? Porque não que esteja ruim, mas pode ser sempre melhor, não é verdade? Fala um pouquinho dos projetos. Tem um amigo nosso, poeta Wilton, que diz o seguinte: se melhorar, melhora. Né? Porque tem muito bom, um provérbio isso, hein? que fala se melhorar, estraga. Não estraga. Se melhorar, melhora. Com certeza. Sempre pode ser melhor. É verdade. Mas a Cordas e Sons, ela já tem mais de 10 anos que a gente desenvolve vários projetos, né? Começou com orquestra. E vocês têm uma escola de música, então? Nós somos um ponto de cultura. Tá. Né? Nós somos uma OS, uma organização social. E aí, dentro dessa OS, a gente tem vários... um guarda-chuva de projetos. Tá. Então, a gente tem a orquestra. Nós temos o projeto Dando Corda, que é um projeto de aulas de violino e violoncelo. Nós temos também os concertos 4 estações, que é um concerto a cada 3 meses que essa orquestra faz, com esses meninos do projeto, com a orquestra. Tem o projeto Concerto nas Escolas, que nós vamos até as escolas, as entidades, fazendo essa questão da acessibilidade e a formação de público.
Nós temos também o Festival Nacional de Música de Divinópolis, que é o Festival de Música de Divinópolis. Ele foi responsável por trazer a primeira ópera completa, com figurino, cenário, artistas, músicos para Divinópolis. Maravilha. Foi em 2010. E a gente desenvolve projetos desse segmento. Tem também o Dando Cena, que é um projeto de aulas de teatro. São vários mesmo. São vários projetos. Maravilha. É um ponto de cultura, a gente tem alguns artistas que abordam com a gente. Vamos falar o arroba da associação, para que as pessoas possam entrar também no Instagram, no site, conhecer um pouco mais, porque vocês vão contando aqui pra gente, a gente fica curioso para saber um pouco mais, né? Fala pra gente, por favor, o arroba, vou pedir edição para colocar. O nosso Instagram é o arroba Cordas e Sons, e o nosso site é www.acos.org. Maravilha, maravilha. E aí, gente, deve dar uma alegria danada ver esses projetos todos assim, em ação, né? Em pleno funcionamento, né? Conta pra gente como é que é essa questão, porque também não é fácil. A gente sabe que tem muito trabalho envolvido, exatamente, mas a recompensa é grande, né? Porque tem muitos desafios também. Sim, muitos desafios. Até mesmo porque a gente também precisa, para se fazer em conjunto, a gente precisa de outras pessoas, sim, né? Então, e assim, a música para levar, assim, a gente, igual você falou, tem vários desafios. Mas a gente tira de letra, a gente acha que o que a gente faz é muito maior, né? As pessoas que a gente quer atingir com esse trabalho, elas são muito mais importantes do que qualquer pequeno desafio ou que aconteça com os projetos. Então a gente tenta ver isso com um olhar sempre positivo, igual o Walter falou, né? Tentando aí buscar coisas, buscar novos projetos, fazer parceria com... A gente tem parceria com outros artistas, a Rita Matius mesmo, né? Que é uma artista, atriz, que é muito querida e é muito parceira também em alguns projetos que a gente tem. O Christian também, que é premiadíssimo, né? Que é cineasta também. Ele também faz vários curtas dele, ganharam muitos prêmios. Então, a gente sempre busca novos olhares para que a gente possa alcançar mesmo. Só agrega, né, gente? Exatamente. Maravilhoso, muito bom. Então, me contem uma coisa, por favor. Vocês têm um espaço físico, existe um espaço para associação, onde funciona, né, os projetos acontecem, onde vocês atendem o cliente de vocês também, porque vocês também são músicos, né? Fazem apresentações, a gente pode contratar, não é isso? Exatamente. Então, conta pra gente desse espaço. Nosso espaço fica na Rua Pernambuco, 559, ali perto do posto da polícia. Sei. Fica entre 21 e 7 de setembro. Tá, no quinto andar, sala 503. Perfeito. A gente já colocou o arroba, então quem precisar também de bons músicos, né, gente, podem entrar em contato para casamentos, festas, eventos. Estamos à disposição. Maravilha, maravilha. Agora me conta uma outra coisa, por favor. Me contem, se um menino quiser aprender um violino, por exemplo, como é que se entra nesse projeto? O que ele tem que fazer para participar? Então, ele pode procurar lá através das nossas redes sociais, que foi o que o Walter passou aqui. Também pode ir até lá na aula, se ele quiser também ver, fazer uma aula experimental. Conhecer. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos as aulas lá. Então, a criança, o pai que quiser levar a criança até lá, ela pode se deslocar até o local e lá a gente conversa, mostra para ele um instrumento também de perto. Que interessante. A pessoa, e isso é muito importante falar, ela não precisa saber tocar. Não precisa, porque às vezes tem gente que tem essa dúvida. Mas eu não sei tocar nada, eu nem sei o que é violino, não sei o que é nota musical. A gente ensina do zero. A gente ensina a pegar no instrumento, a gente ensina a posição, tudo do zero, assim. Não tem como a pessoa tem que ter só a boa vontade. Querer fazer, que de lá a gente dá todo o caminho para ela. Exatamente. Aproveitando o gancho que do acontece, conta pra gente um relato assim de alguma coisa importante que você teve assim de um aluno, por exemplo. Como é que a vida pode ter sido transformada? Conta pra gente um case de sucesso. Olha, a gente tem vários, Imagina, deve ser vários cases de sucesso. Teve um especificamente, que é um menino, ele até, muitas pessoas conheceram, ele passou pelo nosso projeto, aprendeu a tocar violino conosco, ele e o irmão dele foi para uma outra área, ele continuou, ele até tocava muito, o pessoal via ele tocando muito na porta ali na Antônio Olímpio de Moraes, ele se chama Pedro, ele sempre tocava ali, ele ficava, ele começou a se apresentando na rua, eu já ouvi mesmo. Era ele e o irmão dele, e eles participaram
participaram, ele é um dos casos do nosso projeto, ele começou no nosso projeto, ele e o irmão. Então, assim, foi fruto, né? A gente fala que foi fruto da ONG Cordas e Sons. E hoje ele está tocando muito bem. Ele formou agora recentemente numa faculdade federal. E ele é músico mesmo, então agora ele é músico profissional, né? Ele também trabalha aqui na cidade com músicas, com casamento. Então, assim, é um orgulho muito grande você saber que essa criança passou, como qualquer outra criança, passou pelo projeto. E ela, até o nosso símbolo lá da Cordas e Sons é uma árvore. E a gente fala, essa árvore, ela deu os frutos, e os frutos foram aí produzindo novas árvores, que né? Lindo isso, então, gente. Hoje ele é uma nova árvore, porque ele vai continuar esse processo como professor de música, desenvolvendo a profissão dele. Então é muito bonito. E igual ele, tem diversas outras pessoas que trabalham só com música, que passaram pelo projeto, sabe? De você apresentar um instrumento para a pessoa, apresentar igual, até no caso, né, do irmão do Walter, o Vanderlei também foi assim, não, eu quero que você venha tocar com a gente. A gente ajudou ele também na compra do instrumento e tudo. Ele hoje toca e ele fez isso da profissão dele. Então é muito bonito da gente ver isso, sabe? O quanto a música, ela é generosa, pode ser generosa com as pessoas. É só você se dedicar. Se você se dedicar, você consegue chegar onde você deseja, né? Então, assim, a gente tem vários outros casos aí. E é muito interessante de ver isso. Imagina, eu tô adorando ouvir, gente. Eu ficaria aqui ouvindo horas esses casos de sucesso, de transformação, porque realmente é maravilhoso. E de uma forma muito linda, muito bela, né? Porque a arte é o belo, né? E é o que você disse mais cedo, anteriormente. Ela desenvolve o belo na gente, né? Todo mundo tem esse lado artístico, um pouco de artista dentro de si, né? Às vezes fica ali guardadinho, mas a gente tem aquela faísquinha, né? Na hora que dá o start, dá a oportunidade, tem a oportunidade, as coisas acontecem. Eu gosto muito de uma frase. Agora, música realmente exige muita dedicação, exige muito empenho e disciplina, né, gente? Música. A palavra principal, disciplina. Exatamente. Música. E isso não é só na música, em qualquer profissão que você for atuar, né? A gente fala muito isso para os meninos. Você precisa de ter uma série de requisitos para que aquilo se concretize. Na música não é diferente. Tem gente que acha, música, vou tocar um instrumento e tal, é hobby. Não, para alguns pode ser hobby. E tá tudo certo. A gente já teve aluno lá na nossa escola, um senhor com 70 anos. Que também é um outro caso, né? Ele sempre quis fazer violino, ele nunca pôde estudar, nunca pôde comprar seu violino. Ele achava que nem era para ele mais. Ele procurou o projeto, foi lá, aprendeu, falou assim que o sonho dele era tocar violino. E ele foi pro teatro, a gente fez um concerto, ele falou assim, eu nunca imaginei que com 70 anos eu fosse estar aqui com o violino num teatro me apresentando para as pessoas. Então isso é sensacional. Isso faz tudo vale a pena, né? Exatamente. E é o quê? É disciplina, é pegar e fazer um pouquinho todo dia, como diz muito o pessoal, o poder do pouquinho. Né? É verdade. 1% todos os dias, 1% a mais, 1% a mais. E você vai ficando bom, quando você vê, você já está praticando todos os dias, você vai desenvolvendo aquilo ali. Então vamos lá, pessoal, chegamos na hora do corte e do close. Eu quero que vocês me deem um close, algo que nós vamos enaltecer, trazer aqui para relevância, algo de legal, de bom, uma passagem bacana que tenha acontecido na vida pessoal, profissional, o que vocês quiserem. E um corte também, algo que não tenha sido tão bom assim, que vocês cortem, que não queira que repita, algo nesse sentido. Então vamos fazer o seguinte, um me dá o corte e o outro me dá o close. Então vamos começar por você, Walter, você já está com o microfone, me dá o corte, primeiro corte. Bom, eu acredito que é unânime o que eu vou dizer aqui, muitas pessoas vão concordar comigo, a pandemia é um momento que a gente passou muita dificuldade, e os artistas em especial, como eu disse anteriormente, foram as últimas atividades a voltarem. Então os artistas sofreram muito, inclusive com preconceito, né? Porque a atividade artística ela é extremamente essencial. Né? Não existe uma humanidade sem a sua identidade. Quando a gente fala de culinária, quando a gente fala de música, de dança, de artesanato, de pintura, de tudo, nós estamos falando da identidade do ser humano. É o que nos diferencia dos animais. É a capacidade de fazer arte e a necessidade. Então, o corte que eu faria seria da pandemia, de como foi conduzido a questão dos artistas, como nós fomos tratados. E
Bom, mas enfim, foram muitas coisas ruins que aconteceram, nós sofremos, né, junto com a humanidade, mas eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira mais humana também. Perfeito, concordo com o seu corte. Gostei desse corte. Shelly vai nos dar um close, então. Então, e o close? Eu não poderia deixar de dar esse close, assim, das nossas vidas, porque nós também não poderíamos deixar de falar para as pessoas, vamos fazer arte, vamos fazer música, se aquilo não tivesse acontecido conosco. Então, primeiro, assim, o meu close é para a arte e para a música, e o quanto isso impactou a minha vida, porque, e a nossa vida depois, né? Eu conheci o Walter através da música, nós nos conhecemos através da música, e isso fez com que a gente também se movimentasse mais ainda, né, nesse setor cultural, e que a gente promovesse a nossa família, inclusive, né, o nosso filho também se voltasse para as artes, gostasse disso, e influenciasse também outras pessoas. Então, o meu close é para a família, no caso, né, para nossa família, e também para música. Claro, nunca vai ser diferente, né? Tem que ser para arte. A música nunca nos abandonou. Nós somos filhos da música, ela nos escolheu, e eu acho que Deus tem uma missão a cada um, e Ele nos deu essa missão da música, apesar de termos outras profissões. A música nos acolheu. A gente costuma falar que tudo que a gente tem na nossa casa, desde o garfo, a panela, tudo é da música, vem da música. Então a gente é muito respeitoso quanto a isso e a gente agradece muito. Então o meu close especial é pra música e pra esse movimento que a gente fez de descobertas, e é o que a gente quer para outras pessoas. Nossa, que coisa linda! Eu amei esse close, gente. Tenho certeza que vocês também amaram, né? Obrigada. Muito obrigada, de verdade. Lindo, Nossa, lindo, lindo. E genuíno, é verdadeiro. A gente sente essa verdade, o brilho no seu olho conta isso pra gente. A gente já conhece o seu trabalho, pra quem já conhece sabe que é verdadeiro. Mas foi lindo, obrigada, de verdade. Meninos, antes da gente passar para o momento do nosso brinde, que é um momento muito especial também, eu quero que vocês contem pra gente tudo que está acontecendo aí, quais os projetos, quais as ações que vocês estão fazendo. Fala um pouquinho do que tem para vir por aí também, né? Nós estamos executando o projeto Concerto nas Escolas, né? Então a gente tem algumas escolas ainda para visitar. E tem alguns editais abertos que nós também já estamos aguardando os resultados para ampliar esse projeto, né, para o segundo semestre. Maravilha! Nós estamos com as inscrições abertas para os nossos projetos Dando Corda e Dando Cena, que são as aulas de violino, violoncelo e a aula de teatro. Basta acessar o nosso site, que é acus.org. E também esse movimento nosso nas escolas está dando origem a um documentário, que vai ser dirigido por um cineasta muito famoso aqui da nossa região, o Christian. Uau! E a gente espera já para o final do ano muitas realizações e vamos concorrer a alguns projetos também. Ai, gente, que maravilha! Fico muito feliz. E a gente vai dar Vocês mais merecem. notícia. Isso aí e é um combustível também, né? Porque Exatamente. tudo, gente, que a gente faz com o coração, e tenho certeza que vocês fazem da melhor maneira que vocês podem, mas o reconhecimento, ele valida, né? Ele é muito bom também, ele incentiva. Meninos, que prazer receber vocês aqui. Estou ainda mais encantada com o trabalho, com a arte de vocês, com esses projetos maravilhosos. Mas nós vamos fazer o seguinte agora, chegou a hora do nosso brinde, nós vamos brindar. Eu escolhi um vinho pra gente brindar, pra selar essa prosa sensacional. E depois a gente vai ter um pouquinho, um gostinho, né, Walter? Você vai tocar pra gente um pouco, pra finalizar com chave de ouro, né, gente? Literalmente, essa nossa prosa. E deixa eu contar pra vocês o seguinte, eu aqui no De Prosa, Renata, gosto muito de vinho. E eu pensei, gente, como é que eu vou trazer esse universo do vinho pra dentro de um bate-papo, de uma prosa, de uma entrevista, né? Então eu sempre escolho um vinho de acordo com a personalidade daquele meu convidado, ou que tenha algo a ver com o contexto. Sempre assim, o tipo do vinho, ou a vinificação, o terroir, de onde que ele vem, qual que é a origem, alguma coisa para linkar. Então hoje eu escolhi para vocês um vinho que chama-se A Lenda, é um vinho português, ele é da região do Alentejo e ele é um blend de uvas, tá? Então ele tem 3 uvas. Então eu vou contar para vocês por que eu escolhi esse blend. Porque o blend, quando um enólogo quer fazer um vinho assim bem equilibrado, perfeito, né, harmônico, ele usa vários tipos de uvas, cada uma com a sua característica. Uma tem um tanino um pouquinho mais alto, outra tem acidez, outra tem um pouquinho de dulçor. Então ele usa e traz aquele equilíbrio ali de várias características para trazer aquela harmonia e
aquela perfeição, né? A busca da perfeição. Então eu associo isso à orquestra também de vocês, porque cada um com seu instrumento, na sua característica, traz aquela harmonia tão linda que a gente, né, enche os nossos ouvidos e os nossos corações também. Mas eu também trouxe uma outra coisa, que é o seguinte, porque nada mais gostoso também do que a gente tomar uma taça de vinho ouvindo uma boa música, né, gente? Isso aí relaxa a gente, faz com que a gente fique mais tranquila, enfim. Mas parece até que o vinho fica mais gostoso. Mas não só parece, é verdade. E eu trouxe para vocês um estudo, porque alguns pesquisadores dizem que o vinho não parece, mas ele fica mesmo mais saboroso. É a teoria dos sonor wines. Vocês já conhecem essa teoria? Então eu vou contar pra vocês, que é muito interessante. Vocês falaram coisa parecida hoje mais cedo, mas existe essa comprovação também. São dois vienenses pesquisadores, eles eles testam esses efeitos das músicas, principalmente as clássicas, sobre o vinho. Então, a teoria conhecida como sonor wines mostra que o vinho se torna mais refinado quando é fermentado ao som de compositores como Mozart, por exemplo. A experiência, para provar que a teoria não é complicada, é muito simples. Nos tanques de fermentação é introduzida uma caixinha de som que reproduz a música desejada. São tocados Mozart, ópera, valsa, jazz e, segundo os pesquisadores, a reação entre o suco e as ondas sonoras deixam o vinho com menos açúcar, mais complexo e mais profundo. Nossa, não é demais? Incrível! Então, vocês tocaram no assunto mais cedo, né? E eu falei assim, gente, eles já devem até conhecer essa teoria que eu trouxe aqui pra eles. Então é isso. Então eu vou servir pra vocês esse blend. Que alegria! Agora a gente vai tomar esse vinho mais ainda. Mais feliz, vai ficar mais saboroso, porque nós vamos ter música também. Mas antes nós vamos fazer esse nosso brinde, porque eu achei super legal a associação do blend, né, das características das uvas com a orquestra, porque cada um com a sua peculiaridade, né? E a gente ama vinho, a gente ama um bom vinho, um bom queijo, então pra gente está sendo um momento maravilhoso. Muito obrigada. Por favor, Walter, nós vamos fazer o nosso brinde. Saúde, gente, vida longa aos projetos, viu? Muito sucesso cada vez mais. Gratidão por vocês estarem aqui, doarem seu tempo, porque hoje em dia, tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, né? Gratidão. Nós que agradecemos, viu? Que o Proja fique aí, continue por longos e muitos anos. Muito obrigada. É incrível o seu programa. Obrigada, obrigada. Vamos provar nosso vinho? Vamos ver se está gostoso mesmo? Nossa! Olha, que não é por nada não, viu, gente? Mas está delicioso. Tá mesmo? Como diz um bom mineiro, nu. Eu também falo muito nu. Tá gostoso de verdade. Tá muito bom. Maravilhoso. Tá muito gostoso mesmo. Melhor do que eu esperava. Excelente, até. Eu já quero um depois. Com certeza. Deixa eu colocar sua taça aqui, que agora nós vamos abusar um pouquinho de você. E vamos te pedir para nos deliciar, né? Assim, nos alegrar com a música, com a arte de vocês.
adoro essa música, maravilhosa, executada perfeitamente. Obrigado, Renato, pelo convite, né? Vida longa ao projeto, né, do Prosa. E essa música é exatamente essa sensação e sentimento que a gente quer deixar para você. 1000 years, 1000 anos. A ideia do amor eterno, essa música traz. A arte, mais uma vez, trazendo mensagem. Que seja eterno o amor que você tem pela sua esposa, pela sua família, pela sua profissão. Né? Que Deus abençoe e multiplique tudo que você faz pelas pessoas, como voluntária, como embaixadora da Céu Azul e outros projetos tantos que você faz. Né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Nossa, muito obrigada, gente. Fiquei emocionada. De verdade, obrigada. Gratidão, gente. Foi lindo demais. Não, foi maravilhoso. Vamos tomar mais um pouquinho do nosso vinho e fazer mais um brinde? Oh, claro. Por favor. Obrigado. Aí, viva Saúde, a arte. gente. Viva a arte. Saúde a todos. Saúde. Saúde. Gente, É esse vinho gostoso. realmente é muito bom. Tá uma delícia. Gente, nós vamos ficando por aqui, vamos terminar o nosso vinho, vamos bater mais uma prosinha por aqui e a gente se encontra no próximo de prosa. Beijo, tchau, tchau!